Vamos para a pregação da palavra? Vá para o Evangelho de João, por gentileza. Evangelho de João. E eu quero pedir que você relembre comigo lá no capítulo 3. Esse que é o versículo provavelmente mais conhecido, não apenas do Novo Testamento, mas eu creio que é o mais conhecido de toda a Bíblia. João 3,16. Será que conseguimos ler a uma só voz? Eu sei que alguns vão falar de cor, e isso é maravilhoso. Vamos fazer essa leitura. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Santo Deus, Senhor que nos deu a palavra, ilumina mais uma vez nosso entendimento, nós clamamos e rogamos para compreender e sermos impactados pelo ensino da Tua palavra, porque é Tua palavra, não é palavra de homens, não é palavra de uma igreja ou denominação, é a Tua palavra. Fala conosco, guia-nos, impacte-nos, Senhor, quebranta-nos, Senhor, faz com que vivenciemos o ensino desse precioso texto em nome de Jesus. Amém. Deixa aberta a sua Bíblia. É só João 3,16 mesmo. Não é um texto que vai abrir as portas para outros textos. João 3,16. Eu creio que é muito bom ouvir a primeira mensagem em cima desse precioso texto. Eu creio que isso deve animar nosso coração, mas eu preciso ser, digamos assim, eu preciso ser cauteloso. Porque João 3,16 é o texto mais distorcido da Bíblia. Igualzinho esse copo aqui. Você pensou que eu ia pôr água. E de repente aparece uma espuma nele. Ixi, aí você vai pensar, não tem só água nisso aqui, né? Mas eu esperava que, quando você pega uma jarra de água, coloca no copo, só ia ter água. É assim que a gente encara João 3,16. A gente já sabe, vai sair a água. Mas aí aparece uma espuma estranha. Será que lavaram tanto a garrafa e deixaram o sabão? Será que o copo lavaram bastante, mas esqueceram de tirar o sabão? E a espuma não vai embora. Isso chama a sua atenção? Chama a sua atenção, meu querido irmão diácono Iago? Chama a sua atenção? Você vai me arranjar um outro copo com água? É melhor um outro copo com água. Mas eu estou usando de propósito aqui. Você espera, João 3,16. Fala a verdade, você já até... esse é o texto. Amado, João 3,16 é o texto mais distorcido de toda a Bíblia. E esse texto fala que somente existe um único caminho até Deus. Quando você ouve isso, que existe um único caminho até Deus, isso te deixa irritado? Eu estou pensando nos incrédulos. Só Jesus é que salva. Só tem uma religião. Isso pode deixar um grupo de pessoas muito irritado. Mas saber disso deixa você, crente, desconfortável? Você usaria João 3,16 para falar para uma pessoa de outra religião que somente Jesus salva? Ouvir que existe apenas um caminho até Deus, isso te incomoda? A questão é por que deveria haver um caminho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Como eu disse, esse certamente é o texto, é o versículo mais conhecido do Novo Testamento e é também o mais distorcido de toda a Bíblia. Sabe por quê? Porque as pessoas que amam a universalidade desse versículo odeiam a particularidade dele. A universalidade é fácil de você entender. Preste atenção. O texto começa dizendo algo sobre o amor de Deus e o objeto da sua afeição. Deus amou tanto o quê? O mundo. Você é uma bênção. Pode levar. Deus te abençoe muito. Serviu de ilustração. Amém. E bom, e você prestou atenção, porque você ficou olhando para a espuminha e ficou... O pastor vai beber ou não? Não sou louco? Essa está boa. Deus amou tanto o que mesmo? O mundo. Então, de acordo com a compreensão contemporânea de João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Cristo e salvou todas as pessoas do planeta. Uau! As pessoas extraem desse texto uma doutrina da salvação universal. Deus não é amor? No final ele vai mandar todo mundo para o céu. Eu lembro de um rapaz que falou isso para mim. Deus no final vai salvar todo mundo, pai. Esse é o entendimento distorcido da ideia de que há uma doutrina de salvação universal e de que Deus ama tanto o mundo que Ele vai salvar todos. Mas não é isso o que o texto diz. Alguns ensinam que Deus amou ao mundo o suficiente ao ponto de prover um caminho de salvação para que todos que vivem por Ele, creiam nele, eles pensam assim: esse povo vai ser salvo, vamos nos livrar daquela ideia da doutrina da eleição e da predestinação. Qual que é uma das igrejas que ensina isso? Bom, não importa. Vamos nos livrar dessas doutrinas. Deus preparou um caminho e tem pessoas que podem ser salvas por Ele. Esse caminho é para todo mundo. Irmãos, o incrível é que João 3,16 também não diz isso, nem sobre a eleição e a predestinação. João 3,16 não. O que João 3,16 diz é que o amor de Deus é muito profundo, o amor de Deus é muito intenso, e Ele amou o mundo o suficiente para enviar o seu Filho unigênito. Deixa eu dizer o que isso não quer dizer mesmo. Não quer dizer que Ele, portanto, amou ao mundo ao ponto de enviar 4 salvadores: Jesus, Maomé, Buda, Confúcio. O texto não quer dizer que Deus amou tanto mandando 4 salvadores, que se Deus fosse realmente amoroso, Ele proveria diversos avatares, Ele proveria uma miscelânea de salvação, onde todos poderiam crer na sua própria religião e tudo estaria certo, porque Deus ama o mundo inteiro de tal maneira para que Ele não seja tão exclusivo ao ponto de requerer fé somente através de Cristo. Porque a Bíblia não diz que Deus amou e ama ao mundo? Sim, a Bíblia diz que Ele ama o mundo. Mas quando Ele ama o mundo, Ele o ama o suficiente para enviar o seu único Filho unigênito. E aqui existe uma advertência, e eu queria poder adverti-los hoje com as seguintes palavras. Eu quero advertir àquelas pessoas que quando elas chegarem no final das suas vidas, quando elas estiverem diante de Deus, é melhor vocês não falarem, não dizerem a Deus a seguinte frase: Deus, por que tu não fosse
tão amoroso o suficiente para prover 15 salvadores e assim ia agradar todo mundo, toda a religião. O Senhor não amou o mundo. Deixa eu usar mais um pouco da sua mente. Considere esse cenário, apenas considere. Considere que realmente existe um Deus no céu. Considere que esse Deus no céu, Ele criou o mundo inteiro e todos que nele habitam. E suponha, por favor, suponha que entre os pássaros, peixes, os animais que Ele criou, Ele deu uma posição mais elevada de todos da sua criação para uma criatura em especial, na qual Ele colocou a sua imagem nela e chamou essa criatura de seres humanos. E Ele disse: sede santos, porque eu sou santo, disse para esses seres humanos. E considere, apenas considere, que 15 minutos depois que Ele os criou, eles se revoltam contra o seu Criador. E depois que Ele disse: vocês fizeram isso? Bom, vocês vão morrer. E mesmo assim eles desobedecem. Então Deus diz assim: suponha, eu vou prover uma forma de vocês escaparem desse juízo. E aí Ele chama aquilo que nós chamamos de o primeiro patriarca, Ele chama um tal de Abraão. Ele tira Abraão do seu paganismo, atrai Abraão para si e diz: eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Suponha que Deus fez exatamente isso. Então Ele abençoa todos os descendentes de Abraão. Então Abraão se expande para uma nação inteira e Deus diz: através dessa nação eu vou abençoar o mundo inteiro. Mas essa mesma nação se revolta repetidamente contra Deus. E aí esse Deus manda profetas, envia profetas para que essas pessoas ouçam e diz a eles para que voltem para Ele, para voltarem para Ele como um cônjuge infiel retorna para o seu parceiro. Mas o que aquele povo faz? Mata os profetas. Sumariamente. Então, finalmente, esse Deus diz: eu vou fazer uma coisa. Eu amo tanto vocês, que mesmo que vocês sejam pessoas duras, eu vou enviar o meu eterno Filho unigênito a esse planeta, e eu vou sujeitar esse meu Filho a vocês. E aí Ele envia o seu Filho. E o povo se levanta contra o Filho e o crucifica. E, no entanto, Deus os ama o suficiente em tudo isso, para que enquanto eles estão no ato de matar o seu Filho, Deus pega os pecados deles, os pecados desse seu povo, e os transfere para o seu próprio Filho, e diz: veja, se você colocar a sua confiança nele, em Cristo, se você confessar os seus pecados e crer nele, se você voltar os olhos para Jesus e fizer isso, é isso que vai acontecer. Não haverá mais morte, não haverá punição. Vou lhes dar a vida eterna, sem dor, sem lágrimas, sem maldade, sem trevas. Considere que Ele fez isso. Considerou? Então me respondam. Você teria coragem de se aproximar de Deus e dizer: Deus, tu não fizeste o suficiente para salvar as pessoas desse mundo? E por isso eu te odeio? Não quero fazer a sua vontade? Não quero ter comunhão com o Senhor? Você ia ter coragem de dizer isso? Então eu volto a perguntar para você. Você é um daqueles que fica irritado ou constrangido quando ouve João 3,16? Quando ouve que só há um
caminho até Deus. E o caminho não é satisfazer os desejos do seu coração. E o caminho não é qualquer outra religião. Só tem um caminho. A questão, irmãos, é por que deveria haver um único caminho. Não é porque apenas um. É porque existe um. Poderia não existir nada. Mas existe um. Ora, Deus ama o mundo o suficiente para enviar um único caminho. Mas pensem na profundidade do amor de Deus demonstrado, dando-nos através de Cristo a clara demonstração desse amor. O nome de Cristo é um nome que não é digno de ser mencionado juntamente com Maomé, Buda, Confúcio, ou qualquer outro nome, qualquer outra pessoa, porque Deus tem um Filho que desde toda a eternidade contempla a glória do Pai, saiu do seio do Pai na eternidade, a fim de ser cravado em uma cruz, para que todo aquele que coloca a sua confiança nele, em Cristo, não pereça. Mas essa pessoa recebe, tem a vida eterna. É isso que ensina João 3,16. Louvado o nome do Senhor que é isso. Ele amou você o suficiente para entregar o Filho. É só esse caminho. Não tem outro caminho. Vamos ficar de pé para orarmos. Redentor amado, Cristo bendito, o Senhor é o único caminho, a única verdade, a única vida. E o Senhor vem e revela isso a nós e a todos quantos o Senhor quiser salvar. Senhor, faz-nos crer na Tua palavra. Porque o incrível não é não existir outro caminho. O incrível desse Teu amor é o Senhor projetar esse caminho. O Senhor eterno, santo, justo e bom, perfeito, pleno, de nada necessitando, continuaria perfeito e pleno por toda a eternidade, se nunca criasse absolutamente nada. O Senhor nos fez e o nosso pecado demonstrou a nossa revolta contra o Senhor. Se o Senhor nos condenasse a todos, a cada um da raça humana de todos os tempos, a Tua justiça ia continuar a ser satisfeita e Tu continuarias a ser o mesmo e eterno Deus. Mas, Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor quis nos amar. Amar pessoas, transformando o coração dessas pessoas, mandando o único caminho que é Jesus. Senhor, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de um novo ano. Nós realmente não sabemos se vamos viver os próximos 365 dias e 6 horas, os 12 meses de 2025, como foi em 2024. Aliás, nós nunca temos certeza de nenhum dia. Mas se o Senhor está nos dando a possibilidade do hoje, do agora, então, por favor, pauta a nossa vida, guia a nossa vida, conduz as nossas atitudes em cima dessa preciosa declaração da Tua vontade. Porque o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz-nos viver por conta desse único caminho, para que o mundo conheça, através da Tua palavra proclamada por nós, através da nossa vida transformada por Ti, que existe um único caminho,
Louvado seja o teu nome que tem um caminho. Nós te agradecemos e desejamos viver assim para a tua glória em nome de Jesus. Amém.